Olá, pecadores, pecadores, CCBistas, pecadores em geral. Olha aqui, pecadores. Olha aqui, pessoal. O seguinte é esse. Se você gosta do vídeo, que nenhum rapaz falou aqui que gostou do vídeo, do irmão, um homem ou uma mulher, não sei, não estou lembrado aqui. Se você gosta do vídeo, ele falou que gostou tanto do vídeo que dá 1000 likes. É o seguinte, eu não gosto de ficar pedindo para as pessoas se inscreverem no canal. Nem se inscreverem, nem compartilhar, nem dar like, nem ativar, essas coisas todas. Então é o seguinte, se você gostar do vídeo, você compartilha com quem você achar que deve compartilhar. Se você não quiser compartilhar o vídeo, você fala. Você fala. Entendeu? Você fala. Se você quiser compartilhar, você compartilha nas suas redes sociais. Se você não quiser, você fala de viva voz. Sabe? Se você livrar um CCBista, se você transformar um CCBista em ex-CCBista, sabe? Então fica aí a seu critério. Sabe? Você pode fazer mais do que dar 1000 likes, ou mais do que dar like. Pode compartilhar ou falar, porque você vai aprender, é lógico que você vai falar, né? Você vai repassar aquilo que você... Se as escamas dos seus olhos caírem dos seus olhos, você vai iluminar outras pessoas. Sabe? Vai pôr colírio em outras pessoas. Se o meu canal é colírio para os teus olhos, então você repassa o colírio. Repassa o colírio. Sabe? Dito isto, vamos ao Evangelho de Satanás. Evangelho de Satanás, sim. Na CCB, congregação que está no Brasil, hoje tem um Evangelho de Satanás. Não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho do Senhor Jesus. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é só disfarce, sabe? É só de Araque, é só para atrair. Mas quem é pregado mesmo é o Evangelho de Satanás. E qual é o primeiro tópico do Evangelho de Satanás? É esse aqui, ó. Peraí, deixa eu baixar o som ali. Qual é o primeiro tópico do Evangelho de Satanás na congregação imposto pelo maldito ministério? É esse aqui, ó. Vou dizer qual é o tópico. Olha, é isso aqui, ó. Questões internas da igreja não se deve ficar expondo ao público. Entendeu? Entendeu? Questões internas da igreja não se deve expor ao público. Ou seja, tem tudo passar para debaixo do tapete aqui, sabe? Então aquela questão lá de Adão, quando ele pecou e tudo, não, questão da igreja não se pode tratar em público. Sabe o rei Davi, quando ele cobiçou a mulher de Urias, ele planejou a morte de Urias, ele engravidou a mulher de Urias e depois depois montou um plano para transformar o filho dele, que ele engravidou a mulher, para botar para Urias sem ninguém saber, sabe? Então essas questões internas não se deve tratar em público, sabe? Então Davi cobiçou a mulher, é um pecado. Então não se deve tratar em público. Então Davi engravidou a mulher, é outro pecado. Então não se deve tratar em público. Aí Davi queria ele engravidou a mulher, então ele queria botar aquele filho como se fosse de Urias. Entendeu? Então, essas questões, quem ficou sabendo disso aqui? Você acha que o povo, Davi era o rei. Você acha que o povo ficou sabendo disso aqui? Que Davi engravidou a mulher? Que Davi adulterou com a Betseba? Você acha que aquele povo daquela época ficou sabendo? Rapaz, deixa de ser besta, rapaz. Tá? Então, essa doutrina de Satanás, que esse canalzinho aí que critica os críticos fala, que não se deve tratar coisas em público, coisas da CCB interna em público, é doutrina de Satanás, rapaz. Sabe? É doutrina de Satanás. Então, Davi projetou, ele cobiçou a mulher do sujeito, ele transou com a mulher do sujeito, ele engravidou a mulher do sujeito, depois ele queria pegar o filho dele e passar para a conta do Urias. Depois o que ele fez? Projetou matar o Urias. E então esses assuntos internos não devem ser tratados em público. E você acha que isso é certo?
Você acha que isso é de Deus? Hã? Você acha que aquele pessoal lá, que Davi reinava, ficou sabendo disso aqui? Hã? Aí veio o profeta e sapecou Davi. Enquadrou Davi, que era o rei, o profeta. O profeta foi lá e enquadrou Davi. Para essa doutrina de Satanás aqui, para esse canalzinho CC besta aqui, quem foi o escandalizador? O profeta Natan. Então o profeta Natan é que foi o pecador, porque transformou o pecado de Davi em público. É? Você entendeu como a doutrina de Satanás era inverte a coisa? O certo vira errado e o errado vira certo. Entendeu? Então é o seguinte, essa questão, agora imagine isso aqui sendo julgado pelo Braz. Quem que estava errado aqui? Era Natan ou Davi? Davi era o rei. Davi tinha grana. Davi tinha o poder. Hã? Agora leva uma causa dessa pro Braz. No tribunal do cabaré. Porque o Braz faz um tribunal cabaré, né? É um cabaré. Esse julgamento que o ministério faz aí das causas das pessoas é um cabaré. Porque é o seguinte, antes eles combinam tudo junto, vai ser julgado lá um músico e um ancião contra um ancião. Um músico versus um encarregado regional. Um músico versus um encarregado local. Uma causa assim. Aí vai lá, monta aquele tribunal que é um cabaré. Então, aí tem um corporativismo. O corporativismo. Aí de um lado de cá tá todo o ministério. Já combinado. Sabe? Corporativismo, já combinado. Do lado de cá tá o músico. Você acha quem vai ganhar a causa? Você já ouviu falar em corporativismo? Sabe aí em Brasília, aquela deputada que matou o marido? Ela e os filhos mataram o marido. Até hoje ela não foi caçada como deputada. Ela foi presa, está com tornozeleira, até hoje ela não foi caçada. Sabe o que é isso? Corporativismo. E por quê? Porque os deputados não caçam ela já pensando no futuro, que se eles também precisar, muitos vão passar a mão na cabeça dele. Isso se chama corporativismo. Então o ministério ele é corporativista. Então é o seguinte, nesse caso aqui, se fosse julgado o caso de Davi, pelo um conselho dos bastardos mais velhos do Brasil, do Braz, quem você acha que saía perdendo? Era Natan, o profeta, ou Davi, o grande pecador? Porque para a doutrina de Satanás, para o Braz, que tem essa doutrina aqui, ó, para questões internas da igreja, da irmandade, não se julgar publicamente, o pecador é aquele que publica o pecado, não é aquele que faz o pecado. Não importa o que você faça. Agora, errado é quem publica o pecado. Sabe? É doutrina de Satanás. Você não vê aqui em João? Você não vê aqui, ó. Aqui, ó. Por que o João foi decapitado? Porque o João, o profeta João Batista, ele denunciou que Herodes estava pegando a mulher do irmão e casou com a mulher do irmão. E João Batista falou o quê? É ilícito você ter casado com a mulher do irmão, do seu irmão. Então, quem decapitou João? Quem mandou decapitar foi Herodes, porque Herodes era o rei. Agora, quem pediu a cabeça de João? Não foi a mulher? A mulher adúltera, que deixou o marido e foi casar com Herodes. Quem pediu? Aí a filha estava naquela festança lá e o Herodes não odiava João. O Herodes gostava de João. Sabe? O Herodes gostava de João aqui, ó. E Herodias, aqui, ó. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não é que é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ou seja, João publicou o pecado, João falou dos pecados de Herodes. Então, ou seja, aqui, para esse ministério CCBista aqui o pecador foi João. Por quê? Porque publicou o pecado de Herodes. Não foi o Herodes que pecou. Entendeu como a coisa inverte? Como o Satanás
através do ministério, seus puxa-sacos, seus canalzinhos puxa-saco, inverte a coisa. Então o pecador não é quem peca, o pecador é quem fala, sabe? Então, se o ministério fosse julgar aqui entre Herodes e João, ele dizia que João é que era o pecador, porque estava levando questões internas da igreja para as outras pessoas, sabe? Não era Herodes. Então, o ministério ser besta ia absorver Herodes, não João. A doutrina de Satanás é essa. Sabe? Então, quem pediu a cabeça de João? Foi Herodia, a mulher adúltera. Foi através da filha, porque a filha dançou ali para Herodes tomando umas cachaças, comendo, bebendo, tomando umas cachaças. Então, foi falar merda, falar besteira, falou demais. Aí a moça lá teve a chance de fazer um pedido. Palavra de rei não pode voltar atrás, porque Herodes falou que até metade do reino que ela pedisse, ele concedia. Palavra de rei não volta atrás. Então, para você ser rei, você tem que saber o que está falando. Sabe? Então aí ela foi pedir, aí ela foi consultar a mãe adúltera, e pediu a cabeça de João Batista. Ou seja, o pecador saiu ileso e João Batista que perdeu a cabeça. Então, para o ministério de hoje, o João Batista que é o pecador, porque publicou o pecado de Herodia, a adúltera de Herodes. Então, a doutrina de Satanás é essa, questões da igreja não pode ser divulgado publicamente. Então, um crítico, que nem sou eu sou um pecador. Para o ministério, eu sou o escandalizador. Na doutrina de Satanás, no evangelho de Satanás do ministério, eu sou escandalizador. Por quê? Porque eu publico os pecados, as prostituições, o cabaré do Brás. Não é, sabe então? Entendeu como inverteu a coisa? Só que isso vai se lascar, porque isso não adianta nada. Eu continuaria aqui publicando. Hoje, no meio da CCB, da igreja, cooperador aí, que adulterou, saiu com outra mulher, era cooperador, saiu com outra mulher, transou, hoje continua atendendo no ministério. Sabe? Eu não vou publicar o nome aqui, não. Mas hoje eu conheço casos assim, euzinho conheço casos assim, de cooperador que morava em uma cidade, em outra cidade, em outro estado. Ele adulterou, mudou de estado, hoje é cooperador, a mesma coisa. Aí o que é que acontece? Chamaram a mulher dele para para resolver a questão. Chamaram a mulher nesse estado que ele está agora para resolver a questão. A mulher falou, não, eu não vou... Ou seja, o caso foi no estado. A causa devia ser resolvida no estado onde aconteceu o ocorrido. Não, quiseram julgar no estado que ele está agora. Aí ela falou, não foi nesse estado que vocês estão, foi onde a gente morava. Aí ela falou, não vou lá não. Aí o quê? Absolveram, porque hoje ele continua atendendo. Entendeu? Aí qual é a doutrina de Satanás? Questões da igreja não pode ser resolvido publicamente. E o caso lá do Trevisan? E o caso lá do Trevisan? Dos dissidentes da Jandira? Sabe? Então, a doutrina, o evangelho do maligno está na CCB. Opera na CCB. E esses puxa-saco, CC-besta, que fica dizendo que causas não pode ser resolvidas, é justamente para isso, para eles pecarem à vontade. Então quem divulgar é o pecador. Não, sabe, o pecador não é quem comete o pecador é quem divulga. É quem torna público. Por exemplo, os profetas eram tudo pecador. Porque os profetas profetizavam os pecados dos reis, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, do povo. Os profetas foram tudo pecadores. Porque os profetas que eles profetizavam, que profetizavam contra Jerusalém, profetizavam contra Samaria, profetizavam contra o povo, profetizavam os adultérios. Sabe?
Então os profetas eram tudo pecador, porque os profetas não aderiram a essa doutrina de Satanás de as causas internas do povo ser resolvidas internamente. Quem era aquele povo que os profetas profetizavam contra eles? Por que Israel e Judá foram levados para o cativeiro? Não foi por causa dos pecados? E quem falavam aquilo não foi Isaías, Amós, Elias, Sofonias, Amazias, os profetas inteiros. Eles profetizavam que Jerusalém, Israel, ia ser levado para o cativeiro, Jerusalém ia ser destruída. E era tudo o povo de Deus. Então, para essa doutrina de Satanás, aqueles profetas eram tudo pecador. Porque ele não estava respeitando a cláusula do diabo de questões internas ser resolvidas entre si. É ser muito burro, rapaz. É o pior cego que tem, é esse que não quer ver. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele chutou lá, dentro de Jerusalém, no santuário, tinha um banco. Um banco para converter moeda estrangeira em moeda dentro do templo. Um banco dentro do templo de Salomão. Não podiam tomar vergonha na cara, pelo menos, e botar lá fora, né? Monta uma barraquinha lá fora, e faz uma casa de câmbio fora. Não, tiveram a sacanagem, a sem vergonhice, de montar um banco dentro do templo para converter moeda. Aí então o pessoal vinha daqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Então o pessoal vinha daqui, ó, da Eritreia, vinha do Sudão, vinha da Etiópia, vinha do Chad, vinha do Egito, vinha da Líbia, vinha da Argélia, vinha do Marrocos, vinha da Mauritânia, vinha da Itália, vinha das ilhas gregas, sabe? Vinha do Líbano, vinha da Síria, vinha do Iraque, vinha do Azerbaijão, sabe? Vinha da Arábia Saudita, da Península Ibérica. Então ia adorar em Jerusalém. Então chegava lá, tinha que converter o dinheiro deles em moeda hebraica ali, sabe? De Israel. Então aí tiveram a cara de pau, a safadeza de abrir um banco dentro do templo de Salomão. Podia pelo menos ser lá fora para disfarçar um pouco, né? Lá pelos arredores do templo. Não fizeram um banco dentro para converter. Aí o Senhor Jesus chegou lá, não aguentou e meteu o pé na barraca. Então, lógico, por que o Senhor fez aquilo? O Senhor fez aquilo porque foi arado para o ministério, não foi confirmado ele para o ministério, então ele ficou com ciúme e estava revoltado e quebrou. O pecado não foi quem botou o banco lá dentro, o pecado foi o Senhor Jesus, o pecador foi o Senhor Jesus Cristo que se doeu pela, como é que fala? Aquela palavra lá o zelo do templo me devora. Então o pecador aqui foi quem botou o banco lá dentro? Não, o pecador aqui foi o Senhor Jesus Cristo que chutou o banqueiro. Em questões internas tem que ser resolvida dentro da igreja. Então você tem que chamar o sumo sacerdote, o escriba, o fariseu, o rei e resolver questões internas assim. E chega lá e dizer, mas não pode botar banco aqui. Eu sou filho de Deus, mas não pode botar banco aqui, sabe? Vamos passar em oração, vamos se reunir. E aí do lado está o cabaré lá, os ladrões de glória, do outro lado está o Senhor Jesus, mas a maioria quem vence, então a maioria está dizendo, não podemos ter banco aqui. E você está errado, você que é o pecador que está causando escândalo aqui. O escândalo não é o banco, o escândalo é quem chutou o pó da barraca. Está entendendo? O safado não é quem comete o pecado, o pecador é quem publica. Para essa coja de maldito, desgraçado, filho de Belial, os pecadores não são quem comete os pecados. O pecador sou eu que publico. E eu vou continuar sendo esse querido pecador. E eu vou continuar sendo esse querido pecador. Olha. Você lembra? Está escrito aqui, que o Senhor Jesus Cristo falou assim, olha, tudo que disseres ao ouvido no gabinete, sabe o que é um gabinete, né? Um gabinete é uma sala fechada, secreta, um gabinete.
uma portona de madeira, um gabinete, uma sala secreta. E o Senhor Jesus Cristo falou assim, olha, tudo que disseres ao ouvido no gabinete, sob os telhados será posto. O que ele quer dizer com isso? Que todos os pecados serão publicados. João Batista, quando a Herodias pediu a cabeça de João Batista, você acha que o povo ficou sabendo? Quando o rei Davi fez todo aquele projeto lá, ele cobiçou a mulher do outro, ele transou com a mulher do outro, ele engravidou com a mulher do outro, ele projetou que o outro morresse em batalha. Você acha que o povo ficou sabendo daquilo? Hã? Você acha que ficou? E quem soube na época para escrever? Rapaz, tem sempre alguém que vai escrever, tem sempre alguém que vai publicar, tem sempre alguém que tem um dom de saber das coisas e vai publicar. Então deixe de ser besta. Tem sempre alguém que vai publicar seu maldito pecado, seu safado. Hein, seu safado? Seu safadão aí, pecador, que fica dizendo, questões internas vão ser resolvidas internamente, então podemos pecar. Seu safado, tem sempre alguém marcando o que você está fazendo e vai botar no telhado, seu safado, quer você queira, quer não. Pilantra. Vagabundo espiritual. Discípulo de Satanás. Tem sempre alguém escrevendo sua safadeza, seu safado. E sobre o telhado vai ser posto que você não vai poder invalidar essa palavra que o Senhor Jesus Cristo falou que não, que tudo que você disser no ouvido, não é falado assim viva a voz, não, é ouvido assim, não fala não, tá? Eu fiz isso. Você sobre os telhados será posto, seu safado. Foi o profeta lá Eliseu e Elias que adivinhava, que sabia que o rei da Síria ia fazer contra Israel. Alguém dizia, tinha algum infiltrado, Elias tinha algum infiltrado lá no exército do rei da Síria, e Elias, acho que Elias ou Eliseu, ele sabia o que o rei da Síria ia fazer. Deixa de ser burro, ser besta, imbecil, pecador dos quintos dos infernos. Então essa sua doutrina de Satanás não cola. Ela sabe? O que está determinado vai estar determinado. Então não vem com esse negócio, com essa mentira, com essa safadeza, com essas questões internas da igreja. Não se deve ficar expondo ao público. É porque você impõe sua maldita doutrina, o discípulo de Satanás, o Satanás, que o raio, que o pata, que isso aqui vai vingar não. Entendeu? Esse seu maldito evangelho vai ser rasgado. E aqui estou eu com a catapulta e com um martelo e com um machado batendo no muro da hipocrisia, da safadeza, sem ser besta, para destruir. Pensa que eu vou vir com um martelinho de ouro, não. Eu vou vir com uma catapulta, com uma pedra de 1000 toneladas e vou bater no muro, seu safado, idiota. Questões internas da igreja não se deve ficar expondo ao público. Doutrina de Satanás. Que um dia acaba. Um dia acaba. Ela vem, mas um dia acaba. Acabou lá no tempo de Samuel, no tempo de Saul, acabou no tempo dos profetas, que os profetas veio anunciando, acabou, sabe? Cresce junto com o joio, o joio, que isso aqui é joio, cresce junto com o trigo, um dia chega o fogo e corta, sabe? Chega o fogo e consome, chega a foice e corta. Tem um tempo determinado, essa doutrina aqui teve um tempo determinado dela. Bom, por hoje é só. Então, se gostou, você compartilha o vídeo. Ou se você não compartilhar o vídeo, você fala de viva voz. Se esse colírio serviu para os seus olhos, então você passa o colírio para frente, abre os olhos, sabe? Falar a verdade não é pecado.
Não esquenta a cabeça. Falar a verdade não é pecado. Sabe? Que mal um bastardo desse pode fazer contra você? Ele não tem poder nem fazer bem nem fazer mal. É um bunda mole safado, um pecador, discípulo de Satanás. Então, se você gostou, você compartilha o vídeo. Se você não quiser compartilhar, você passa a informação, a verdade para frente. Esse vídeo é colírio para os teus olhos, então pega esse mesmo colírio e pinga nos olhos de outros. Sabe? Até mais.